Se você acha que calibrar os pneus é algo totalmente inofensivo, é melhor repensar isso agora. Um erro simples, algo que motoristas fazem todos os dias no Brasil, está diretamente ligado a estouros de pneus, capotamentos, perda de controle em rodovias e até danos sérios na suspensão. E o mais assustador é o seguinte: mais de 90% dos motoristas cometem esse erro sem nem perceber. Borracharias e centros automotivos veem as consequências disso toda semana. Mecânicos alertam o tempo todo. Mesmo assim, a maioria das pessoas continua repetindo a mesma suposição perigosa, simplesmente porque ninguém nunca explicou a física real por trás da pressão dos pneus e o que acontece dentro deles no exato momento em que você encaixa a mangueira de ar. Até o final deste vídeo, você vai entender uma coisa que jamais deve fazer ao calibrar seus pneus. Um erro que enfraquece as cintas de aço, compromete a estabilidade do carro em alta velocidade e transforma um pneu aparentemente perfeito em uma bomba relógio silenciosa. Um detalhe simples pode preservar seus pneus, seu veículo e, em muitos casos, a sua vida. Agora sim, vamos revelar a verdade sobre pressão de pneus que quase ninguém no Brasil comenta. Número 1. O risco oculto que a maioria dos motoristas nunca aprende. Todo mundo sabe que precisa manter a pressão correta dos pneus, mas quase ninguém entende o que realmente acontece dentro deles quando essa pressão está errada. E é exatamente essa falta de entendimento que explica tantos estouros, separações de banda de rodagem e acidentes graves nas estradas brasileiras todos os dias. O perigo não começa de forma dramática. Não é causado por alta velocidade ou buracos no asfalto. Ele começa silenciosamente, muito antes do pneu falhar, por causa de um simples erro de interpretação sobre como a pressão realmente funciona. A maioria das pessoas acha que pressão é só um número. Desde que esteja mais ou menos certo, acreditam que o carro está seguro. Na prática, a pressão do pneu controla praticamente tudo: como ele flexiona, quanto calor gera, como as cintas de aço se comportam e quanto da borracha realmente encosta no asfalto. Quando a pressão está errada, mesmo que seja por apenas alguns PSI, todo o comportamento interno do pneu muda. Um pneu levemente murcho flexiona demais. Essa flexão gera calor. O calor enfraquece a borracha, deteriora as camadas internas e força as cintas de aço que sustentam a banda de rodagem. Já um pneu com pressão acima do ideal fica rígido, perde área de contato com o solo e deixa as laterais muito mais vulneráveis a impactos. Nos dois casos, o dano começa por dentro, muito antes de qualquer sinal visível aparecer para o motorista. Esse estresse interno invisível é a causa da maioria das falhas de pneus, muito mais do que pregos ou buracos. E tudo começa com a falsa ideia de que errar um pouquinho não faz diferença. Número 2. Porque a pressão do pneu nunca é confiável depois de rodar com o carro. A maioria dos motoristas brasileiros não faz ideia de que, no momento em que o carro começa a se mover, mesmo por poucos minutos, a pressão interna dos pneus já deixa de ser real. Não importa se foi só uma ida rápida ao mercado, deixar alguém na escola ou pegar estrada. Assim que o pneu gira, o atrito com o asfalto, o calor da pista, as frenagens, as curvas e até o sol fazem o ar interno se expandir rapidamente. Essa expansão distorce completamente a leitura da pressão. Um pneu pode ganhar facilmente de 5 a até 10 libras por polegada quadrada apenas por aquecimento. Quando você mede a pressão logo após rodar, esse ar quente engana. O manômetro pode indicar 29 libras por polegada quadrada quando, na verdade, a pressão correta frio já seria 33 libras por polegada quadrada. Como o calor mascara o valor real, o motorista acha que o pneu está baixo e decide completar. E é exatamente aí que o problema começa. Ao colocar ar em um pneu quente, você está inflando demais sem perceber. Quando o carro fica parado e o pneu esfria, esse excesso de ar faz a pressão subir para além do limite seguro. O que parecia apenas um pequeno ajuste vira um pneu duro demais, com menos aderência, impactos mais severos, menor capacidade de absorção e risco muito maior de estouro em rodovia. A pressão correta só existe quando o pneu está frio. Se o pneu está morno ao toque, a leitura já está errada, e completar ar nessa condição é uma das formas mais rápidas de transformar um pneu saudável em um risco real. Número 3. A regra do pneu frio, a base da calibragem segura. Existe uma regra simples na manutenção automotiva que quase ninguém segue corretamente, apesar de ser universal e fundamental. Só se mede e se calibra pneus quando eles estão completamente frios. Não é morno, não é depois de rodar pouco, não é após parar 10 minutos no posto. Frio significa que o carro ficou pelo menos 3 horas sem rodar, tempo suficiente para o ar interno voltar à pressão real de repouso. Esse é o único momento em que a medição representa exatamente o que o fabricante projetou. As montadoras definem a pressão ideal considerando pneus frios,
porque essa é a única referência precisa antes do aumento natural causado por calor, carga e atrito. Ignorar essa regra é uma das maiores causas de sobrecalibragem acidental. Ao medir um pneu quente, a pressão aparenta estar baixa e o motorista adiciona ar. Depois, quando o pneu esfria, a pressão sobe sozinha para níveis perigosos. Por isso, engenheiros automotivos, manuais de fábrica e treinamentos técnicos repetem sempre a mesma orientação: nunca confie na leitura de um pneu quente. Seus pneus só mostram a verdade quando estão frios. Seguir essa regra simples reduz drasticamente o risco de estouros, separação de cintas e falhas estruturais. Número 4. Por que pneus com pressão excessiva são mais comuns do que pneus murchos? A maioria das pessoas tem medo de rodar com pneu baixo, mas a realidade é outra. A sobrecalibragem é muito mais comum e muito mais perigosa do que se imagina. Ela não acontece porque o motorista exagera de propósito, mas porque confia em medições feitas no momento errado e em equipamentos imprecisos de posto. O resultado são pneus rígidos, frágeis e sujeitos a falhas. A lógica é simples. O motorista mede a pressão após rodar. O pneu está quente, o ar expandido, e a leitura engana. Achando que está corrigindo uma pequena queda, ele adiciona alguns PSI. Quando o pneu esfria, essa pressão sobe além do recomendado, às vezes 4, 6 ou até 8 libras por polegada quadrada acima do ideal. Pneus sobrecalibrados não parecem perigosos visualmente, mas internamente estão sob enorme estresse. A área de contato com o asfalto diminui, o que reduz a aderência, principalmente em piso molhado. As laterais ficam duras e incapazes de absorver impactos, aumentando o risco de danos em buracos e lombadas. As cintas de aço passam a suportar cargas para as quais não foram projetadas, elevando o risco de separação em alta velocidade. Até a suspensão sofre mais, já que o pneu deixa de funcionar como parte do sistema de absorção. Excesso de ar transforma um componente de segurança em uma estrutura rígida e frágil. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, o motorista nem sabe que fez isso. Número 5. O que acontece dentro de um pneu sobrecalibrado? A cadeia interna de falhas. Por fora, um pneu com pressão excessiva pode parecer normal. Ele pode até passar sensação de firmeza ao toque. Mas por dentro, uma sequência perigosa começa assim que o PSI ultrapassa o limite para o qual o pneu foi projetado. Essas falhas não surgem de uma vez. Elas se acumulam lentamente, de forma silenciosa e sem sinais visíveis. O primeiro problema é a redução da área de contato com o solo. Menos borracha no asfalto significa mais concentração de calor em pontos específicos, principalmente em velocidades de estrada. E calor é o maior inimigo do pneu. Ele resseca a borracha, enfraquece as colas internas e sobrecarrega todas as camadas estruturais. Em seguida, as cintas de aço começam a sofrer. Elas não foram feitas para se esticar. A pressão excessiva força uma separação microscópica entre o aço e a borracha ao redor. Esse é o início da separação de cintas, algo totalmente invisível externamente. Com o tempo, o ar penetra nessas áreas enfraquecidas e surge a famosa bolha, seja na lateral ou na banda de rodagem. Quando isso acontece, o pneu já está condenado. Não existe reparo seguro. E em alta velocidade, com calor, peso e força centrífuga atuando juntos, o pneu chega ao limite. Uma cinta separada não falha aos poucos. Ela rompe de forma violenta, destruindo o pneu em frações de segundo. E tudo isso pode começar com apenas alguns PSI a mais do que o recomendado. Número 6. Ignorar o núcleo da válvula e a tampinha. Existe um detalhe quase invisível que muita gente nunca percebe, mas que está entre as causas mais comuns de perda lenta de pressão nos pneus. Dentro da válvula existe um pequeno pino com mola, chamado núcleo da válvula, responsável por vedar o ar dentro do pneu. Se esse núcleo estiver frouxo, sujo ou oxidado, o ar começa a escapar aos poucos, mesmo que o manômetro indique pressão correta logo após a calibragem. E aquela tampinha plástica que quase todo mundo perde ou simplesmente ignora não está ali por estética. Ela protege o núcleo da válvula contra poeira, água, barro e resíduos da rua. Quando esses contaminantes entram, eles corroem a mola interna, e o resultado aparece dias depois, com pressões diferentes em cada roda sem explicação aparente. Segundo dados de engenheiros da Continental, falhas no núcleo da válvula são responsáveis por cerca de 12% dos casos de perda de pressão sem furo identificado. Por isso, sempre que calibrar, confira se o núcleo está bem apertado. Existe uma ferramenta simples que custa muito barato e resolve isso em segundos. E nunca deixe de recolocar a tampa, de preferência modelos com vedação interna ou metálicos. É um detalhe simples, mas é exatamente o padrão seguido por borracharias profissionais. Número 7.
Aplicar pretinho no pneu logo após calibrar. Esse erro é traiçoeiro porque parece totalmente inofensivo. Muita gente calibra os pneus e logo em seguida aplica pretinho ou algum tipo de brilho para dar aquele visual bonito. O problema é que a maioria desses produtos comerciais contém solventes derivados de petróleo ou silicone agressivo. Quando aplicados em pneus quentes, algo comum logo após a calibragem, esses produtos aceleram o ressecamento da borracha. A reação química causada pelo calor faz com que a lateral do pneu perca elasticidade ao longo do tempo, criando microfissuras quase invisíveis. Com o uso contínuo, essas trincas podem evoluir para falhas estruturais e até estouros. Profissionais de estética automotiva e fabricantes de produtos premium recomendam aplicar brilho apenas com pneus completamente frios, de preferência horas depois, e usar produtos à base de água com proteção UV. Assim você mantém a aparência sem comprometer a estrutura do pneu. Número 8. Ignorar variações de temperatura e altitude. Aqui vai um dado que surpreende até motoristas experientes. A pressão dos pneus varia cerca de 1 libra por polegada quadrada a cada 5,5 graus Celsius de mudança de temperatura. Isso significa que se você calibrou os pneus em um dia quente, por exemplo a 30 graus, e na manhã seguinte a temperatura cai para perto dos 10 graus, seus pneus podem perder cerca de 3 a 4 libras por polegada quadrada sem que você tenha feito nada de errado. Em regiões serranas ou em viagens que envolvem mudança significativa de altitude, o efeito é ainda mais complexo. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica externa, o que faz a pressão relativa dentro do pneu aumentar. Um pneu calibrado corretamente ao nível do mar pode aparentar estar acima do ideal em regiões mais altas, confundindo o motorista. Depois, ao descer novamente sem ajuste, o pneu passa a trabalhar sob estresse excessivo. Engenheiros da Goodyear recomendam sempre verificar a pressão em condições semelhantes de temperatura e altitude. Em viagens longas, o ideal é recalibrar no destino, especialmente se houver mudança climática ou de relevo. Pneus não são estáticos. Eles respiram, expandem e contraem conforme o ambiente. Número 9. Não recalibrar o TPMS após encher os pneus. Carros mais modernos vendidos no Brasil já contam com o sistema de monitoramento da pressão dos pneus, o TPMS. Ele serve para alertar quando a pressão está baixa, mas existe um problema comum. Muitos motoristas calibram os pneus e simplesmente saem dirigindo sem reiniciar o sistema. Quando isso acontece, o TPMS continua usando os valores antigos como referência. Assim, quando um pneu realmente perde pressão depois, o alerta pode não aparecer. Dados de segurança mostram que uma parcela significativa dos incidentes relacionados ao TPMS acontece porque o sistema não foi recalibrado após manutenção ou calibragem. O procedimento correto é simples. Após calibrar, ligue a ignição sem dar partida e procure no painel ou multimídia a opção de reset ou reaprendizado do TPMS. Confirme o processo e depois dirija por alguns minutos em velocidade constante para que o sistema registre os novos valores. Esse pequeno passo mantém o sistema confiável e evita rodar com pneus perigosamente baixos sem aviso. Número 10. Esquecer o step. Esse é um dos erros mais comuns e também um dos mais constrangedores. O motorista cuida dos 4 pneus principais, mas nunca confere o step. Profissionais de assistência rodoviária afirmam que a maioria dos atendimentos por pneu furado termina com a descoberta de que o step também está murcho. Pneus perdem pressão naturalmente ao longo do tempo, cerca de 1 libra por polegada quadrada por mês. Se o step não for verificado por 1 ano, ele provavelmente estará com pressão insuficiente para uso seguro. Em uma emergência, isso pode causar falha imediata ou até danificar a roda. Sempre que calibrar os pneus do carro, reserve alguns segundos para conferir o step. Em modelos temporários, conhecidos como step fino, a pressão costuma ser bem mais alta, geralmente em torno de 60 libras por polegada quadrada, mas o valor exato está no manual do proprietário. Esse hábito simples evita ficar parado na estrada esperando o guincho. Número 11. Confundir a pressão dos pneus dianteiros e traseiros. Esse é um detalhe técnico que até alguns postos ignoram. Nem sempre a pressão dianteira e traseira são iguais. Em veículos com maior peso na dianteira, como SUVs, picapes e carros com motores grandes, os pneus da frente suportam mais carga, frenagem e esforço de direção. Por isso, o adesivo na coluna da porta pode indicar algo como 36 libras por polegada quadrada na frente e 33 atrás. Quando todos os pneus são calibrados com o mesmo valor, o equilíbrio do carro muda. Isso pode gerar subesterço em curvas, desgaste irregular da banda de rodagem e até redução da eficiência de frenagem, especialmente no molhado. Esses valores não são sugestões. Eles fazem parte do ajuste fino entre suspensão, freios,
controle de estabilidade e distribuição de peso. Sempre confira o adesivo do veículo ou o manual antes de calibrar. Um único número não serve para todos os pneus. Número 12. Encher rápido demais e o perigo oculto disso. Esse é um erro quase invisível. Muitos calibradores de posto trabalham com linhas que liberam ar a mais de 100 libras por polegada quadrada. Quando um pneu está muito vazio e recebe esse jato de ar de forma brusca, o núcleo da válvula pode superaquecer, o talão pode sofrer microdanos e as camadas internas da lateral podem desenvolver pequenas rupturas. Nada disso aparece visualmente, mas enfraquece o pneu de forma permanente. Por isso, equipes de competição e oficinas especializadas utilizam infladores com controle de fluxo. Eles parecem mais lentos, mas são muito mais seguros. Uma regra simples: se um pneu vai de vazio a cheio em menos de 15 segundos, o ar entrou rápido demais. Encher devagar preserva a estrutura e aumenta a vida útil.